tem um ditado que, não sei se no Portugal tem, que o pessoal fala que tração traseira que nem gaita, só toca quem sabe, né? Sim. E ele contou uma história que queria confirmar contigo e ver se é verdade. Há uma brincadeira aí no Brasil que quando alguém encontra um Fusca amarelo pode dar uma porrada no amigo do lado. Isso é verdade? Copiloto, um podcast da Road Panda 92. Olha, Renato, antes de mais, muito obrigado aqui por aceitares aqui o meu convite, aqui para nos conhecermos também e falarmos aqui um bocadinho sobre o amor pelos carros, que independentemente das fronteiras temos em comum também, não é? E é para mim uma grande honra estar aqui a falar contigo e também te apresentar a ti, aqui à nossa comunidade também dos automóveis clássicos e também perceber um bocadinho aqui o amor que temos em comum, tu que tão conhecedor és de carros, de tantas reviews que já fizeste, tanta coisa que já fizeste. Fantástico. Bom, inicialmente, boa noite a todos aí, os nossos amigos portugueses, né? Dividimos aí tanta coisa, afinal, né? O mesmo idioma, muita coisa aqui no Brasil. Até há umas 3 semanas atrás eu fiz um passeio aqui de carro antigo e nós terminamos, eu estava com meu sogro, e nós terminamos num restaurante português bem tradicional que tem em Santos, na cidade de Santos, aqui no litoral. Sim. E tem lá todos os escudos dos times portugueses e tal. É um lugar interessante também. Até o pessoal visitar eventualmente, é bacana. Se nos puderes explicar um bocadinho aqui o teu projeto e o que é que tu fazes, sim, até para as pessoas que não te conhecem também conhecerem. Bom, eu sou jornalista automotivo, né, aqui em São Paulo. A garagem começou no meu trabalho, né, a garagem do Belotti é meu sobrenome, e a garagem do Belotti, a ideia era fazer uma coisa meio que, como se fosse um lugar onde eu contasse as histórias, não exatamente de carros meus, né, eu tenho um antigo também, mas na época não tinha nenhum, né, e tanto que durante alguns anos, quando o trabalho ainda era menor, o pessoal ainda falava, putz, mostra aí a sua garagem. Aí eu virei a São Paulo, dá para conhecer a sua garagem, né? Na verdade, é uma garagem virtual, né? Imagina, se tivesse todos aqueles carros, enfim, é muita coisa. Mas o que é legal, principalmente, quando começou a garagem, enfim, naquela época, foi interessante porque, assim, paixão por carro é uma coisa que a gente tem desde criança, né? No meu caso, aqui no Brasil, a gente teve uma indústria... Desculpa, eu li que a tua paixão pelos carros começou desde o dia em que saíste da maternidade, é verdade? Não, exatamente. Os meus pais, né, na época que eu saí da maternidade, eu sou de 79, né? Meus pais tinham um Dodge Charger aqui no Brasil, que foi... o Dodge Charger, o Galaxy e tal, eram carros com motor V8 vendidos aqui. A gente não teve tantos V8 vendidos no Brasil, mas esses, os Dodge, sem dúvida que se destacaram muito, com desempenho, aquela coisa toda. E meus pais, na época, tinham um Dodge Charger, né? Então, eu até brinco com o pessoal que eu saí da maternidade e fiquei ouvindo aquele som de V8, que é fantástico. Deu logo para embalar um som de uma boa música, não é? Não, sem dúvida. Mas o que eu estava comentando justamente é que quando eu comecei o canal há 19 anos atrás, eu comecei a fazer as matérias e tal, e o primeiro carro que eu fiz uma fotos, né, que ainda não tinha vídeo, eu não fazia vídeo ainda, era fotos e texto. Foi um Escort R3 conversível, que seria um cabriolé, né, para os europeus. Sim. O R3 era um carro mundial da Ford, né, aqui no Brasil ele chegou na mesma época que na Europa e tal, e aqui no Brasil ele era o conversível, além de ser um esportivo, ele era o mais caro, né, do Brasil, ele era um dos carros mais caros do Brasil. E daí eu lembro que minha tia, na época dos anos 80, quando era criança, teve né, um vermelho e tal, e eu lembro que esse foi o primeiro carro que eu fotografei pro canal. Mas foi engraçado, porque daí eu comecei a conhecer o pessoal dos carros antigos mais tradicionais, aqueles colecionadores que aqui no Brasil tem bastante também, Alfa Romeo, MG, Jaguar, Mercedes, aqueles colecionadores mais tradicionais, né, que tem em todo lugar, e daí eu lembro que um deles me falou, pô, mas quem que vai querer comprar uns Cortes R3, né? Eu falei, eu gostaria de comprar um, né? Porque, assim, são carros de referência, né? Olha, mas ainda pegando aqui sobre o teu projeto e o teu canal, tu que foste um pioneiro nesta área, explica-nos lá aqui um bocadinho aqui esta evolução, ou seja, tu começaste com fotografias, com um blog, depois passaste para o YouTube, para as redes sociais, e tu já chegaste a um nível tão grande já de visualizações, de seguidores. Estava aqui, não sei se tu reparaste, estava aqui na live uma pessoa que diz que te segue desde os 11 anos. Sim. Como é que ficamos lá aqui um bocadinho este fenómeno? Não, é fantástico. Até eu leio os comentários, tem alguns que não dá para ler, mas obrigado novamente pela audiência. Tem até o Parpinelli aí, que tem umas miniaturas de caminhão aqui no Brasil, que são bem interessantes. Então, isso é legal, porque de vez em quando eu vou em evento, daí encontro o pessoal, e daí a pessoa fala, putz, eu comecei a seguir você por causa do meu pai, né? Então é interessante. É engraçado, né? O tempo vai passando, né? E teve uma vez um que mandou mensagem, meu avô que seguia seu canal. Eu falei, putz, aí realmente é bastante
bastante tempo, né? Quem sabe daqui 30 anos de canal, enfim, né, aconteça isso. Mas eu acho legal porque é uma construção que você vai fazendo, né, ao longo do tempo. E principalmente, né, assim, no meu caso, uma vez por semana no nosso canal, tem uma matéria com carro atual também. Sim, já tinha perguntar isso. Todo entusiasta de carro, de modo geral, eu adoro os antigos, mas eu acho legal também conhecer o que vem vindo, né? Então, tem híbrido, elétrico, enfim, essa coisa toda, né? Já a eletrificação de antigo já é outra história, a gente pode até falar depois. Também é verdade. Também. Mas eu acho legal essa questão de ser entusiasta automotivo, né? Você realmente tem um site aqui no Brasil também chamado Autoentusiastas, né? Resume bem, né? O autoentusiasta, né? Você gosta daquilo porque tem o cheiro, porque tem a lembrança, a memória, enfim, e a experiência de andar, né? Eu acho que isso é uma questão muito bacana, né? A sensação de você dirigir o veículo clássico, ela é muito própria, né? E há aqui outro fenómeno que também tenho vindo a assistir, que os miúdos agora quando tiram a carta, muitos deles passam logo para carros automáticos, para smarts e para outro tipo de carros. E fico na dúvida se eles serão capazes de um dia, se precisarem de conduzir um carro tipo normal, se vão conseguir conduzir, não é? Porque tu, por exemplo, pegas em qualquer carro, num Corsa, no que for, da época de 80 e 90, o carro não trava como trava um destes, não é? Nós temos que saber. Sim. Temos que saber reduzir, temos que saber entrar nas curvas de maneira diferente, não é? Porque o carro não nos faz nada, não é? Ou seja, não corrige, não faz. Até te posso dizer que já ia tendo acidentes porque tinha a questão do carro está a ler a faixa e corrige ele próprio. E já me atrapalhei 2 ou 3 vezes por causa disso. E eu quando chego ao carro desligo tudo. Mas agora, os miúdos que agora tiram a carta, não sei se um dia, imaginem uma emergência, tenho que pegar um carro normal, não sei se serão capazes depois de conduzir. Acredito que sim, mas é mais difícil. E eu já tive no outro dia a ler um artigo que há uma componente de brincadeira e de humor, não é? De brincadeira, que um Uno com uma escada em cima quer dizer que é um carro veloz, não é? Sem dúvida, sim. Não, mas o Uno ele virou meio que tá no folclore nacional, né? Assim, que no Brasil o Uno é um carro muito querido das pessoas, especialmente porque além da história toda do Uno, né, bem longeva, foi um carro que ele foi sempre caracterizado pela resistência mecânica, né? Então, um carro muito aguentava qualquer coisa. Se pusesse óleo de fritar alguma coisa, ele andava e ia embora, né? Os motores Fiasa, tanto que os nossos vizinhos aqui argentinos, eles adoram também os motores Fiasa e os Fiat e Renault, enfim, porque tem as arrancadas, né? O Sport de arrancada, né? Tipo drag racing, né? E os argentinos, eles têm uns carros muito fortes. Às vezes eles vêm aqui no Brasil, trazem alguns, né? E os carros deles são muito rápidos. Tem até uns desafios Brasil-Argentina, né? E eles já venceram, tal, enfim. É bem variado. Eles são muito competentes na preparação mecânica, né? Mas é engraçado essa questão da Fiat, como é uma marca que a Fiat chegou aqui no Brasil, ela abriu a fábrica em 76, né? Com 147. Aí teve o 127, né? Na Europa. Sim, teve. 147 e um carrinho bacana, né, também. Sim. Olha, eu trabalho numa empresa de IT, que é a MindSource, e tenho muitos colegas que vêm do Brasil, e já tive colegas mesmo que vieram diretamente do Brasil para trabalhar connosco, e criamos ali uma relação ou seja, porque eles quando vêm para cá, a família deles quase que somos nós, e há aqui alguma relação, ou seja, eu tenho aqui uma ligação também forte também aqui ao Brasil, por conta desse caminho que muita gente faz para vir trabalhar connosco. E houve um colega meu, que é o Daniel, se ele estiver aí, mande-lhe um abraço, que ele agora regressou ao Brasil por questões familiares, e ele contou uma história que queria confirmar contigo e ver se é verdade. Há uma brincadeira aí no Brasil que quando alguém encontra um Fusca amarelo pode dar uma porrada no amigo do lado. Isso é verdade? Na verdade é um Fusca azul. É azul, portanto, olha. É azul, sim. É azul. Sim. Eu não sei quem inventou essa história, mas enfim, é uma questão meio engraçada. Tem até o pessoal que faz uns vídeos passando na saída de colégio e tal, enfim. Mas é engraçado, mas o meu Fusca era prateado, né? Então não tinha essa questão. Ok. Mas essa é uma história engraçada também, quando ele me contou. Olha, fica com a história que era amarelo. Pois é, sim. Vou aqui também pegar aqui no ícone, para mim, que é o meu ídolo em termos de automobilismo, que é o Ayrton Senna, que também é algo que nos une. Deves saber que a primeira corrida que o Senna ganhou foi no Estoril, em 1985. Sim. Em Portugal, o Senna foi uma pessoa sempre muito querida, porque ele tinha uma casa no Algarve. Há uma história de um taxista que o apanhou no aeroporto que fala sobre a forma... E depois ficaram amigos da forma simpática e carinhosa que
que o Senna o tratou e há pouco tempo veio contar essa história. Eu também conheci há pouco tempo um senhor que é o Faustino, que é um preparador de carros de corrida, que me contou também histórias incríveis do Senna conduzir com os carros mecanicamente, que estavam com problemas mecânicos, e ele conseguia tempos imbatíveis. A primeira corrida que ele ganhou cá em Portugal também foi com muita chuva, portanto para nós é um dos nossos pilotos de eleição também, e para nós é o rei dos pilotos ainda hoje. No Brasil também continua a ser, certo? Aqui é um grande ícone, uma grande referência. Ah, não, sem dúvida, sim. Aqui a gente teve, né, grandes pilotos aí de Fórmula 1, né? Até se falar dos mais antigos, né? Chico Landi, né, que é um piloto que foi um precursor brasileiro e tal. O Emerson Fittipaldi, né, foi o primeiro brasileiro a ganhar títulos e tal. E, logicamente, depois veio o Nelson Piquet também, ganhou 3 títulos, e uma pessoa muito conhecida por acertar carro, aquela coisa toda, né? Uma pessoa muito técnica, né, no sentido de conseguir acertar os carros, a briga dele com o Mansell, né? Equipe inglesa, piloto inglês, e ele ganhou o título, né? Conseguiu. Enfim, tem os méritos dele, sem dúvida nenhuma. E, claro, o Senna, depois ele acabou vindo. Claro, o Senna ganhou os 3 títulos e, infelizmente, né, o acidente, tudo que aconteceu, uma idade bem jovem, né? Claro, 33 anos e tal. Então, eu acho que o Senna, ele ficou muito ligado a essa paixão do brasileiro por velocidade, por Fórmula 1, por conta aí. Acabou sendo eternizado por ter morrido jovem também, né? Sim. E também, claro, tem coisas interessantes que aconteceram, como aquele GP Brasil 93, né, que ele ganhou aqui, com 2 marchas no carro, né? Isso é uma coisa lendária, assim, se comenta muito. E... A corrida no Mônaco também, não é? Sim, o pessoal saiu carregando ele do carro, invadiu a pista, né? Aquela coisa toda. Um negócio sensacional, né? A história. Mas o Senna será sempre o rei, não é? Tal como o Pelé para o futebol, não? Eu acredito que sim, porque ele acabou meio que... As pessoas se identificaram muito com ele, né? Por conta dessas vitórias, essa questão da chuva, né? O Senna na chuva, enfim, ele acabou entrando no imaginário popular, assim, né? O Ayrton Senna. E também slogan, música, tema da vitória, né? Ficou muito famoso com a vitória do Senna, tanto que depois eles trocam o tema da vitória com outras vitórias, do Barrichello, do Massa e tal, mas todo mundo ligou aí só o Ayrton Senna mesmo. É engraçado. Claro. E tudo... Ele acabou ficando ligado. Vou-te fazer aqui umas perguntas assim. Só podes escolher uma coisa. Entre Estoril e Interlagos, o que é que escolhias? Estoril eu conheço apenas através da Fórmula 1 mais antiga, né? Tem Porsche Cup também, Estoril, né? Porsche Cup. E no videogame, né? Fórmula 1 2024, aí tem Estoril também. É um circuito que eu acho bacana, né? Tem umas descidas ali, ele é bem interessante. Na época eu jogava com o meu primo, era o Grand Prix, e conheço as pistas ainda hoje por causa desse jogo. Não, é legal, você... Spa-Francorchamps, né? Putz, aquela coisa clássica. Mas assim, Interlagos pra mim é um lugar bacana, porque a primeira vez que eu fui lá foi até um negócio meio emocionante, né? Porque um autódromo de 1940 e assim, ele hoje em dia tem cidade tudo em volta, claro, né? A cidade cresceu para todos os lados. Mas Interlagos é um negócio legal, porque tem um traçado antigo que está desativado. É uma pena, né, que não tenha, né? Que tinha curva 3, tinha uns lugares sensacionais. Quando teve aquela reforma no finalzinho dos anos 80, que criaram o S do Senna e tal, aquela parte foi deixada de lado. Poderia ter deixado o traçado antigo ainda, né? Às vezes tem evento de carro, e eu às vezes já tive a oportunidade de ir no traçado antigo, meio que como você descesse do carro, você fechasse os olhos, você conseguisse ouvir ali o barulho, não é? Grandes pilotos, o Niki Lauda, tal, passando ali. É um negócio emocionante, assim, né? Olha, e agora outra aqui, entre Porsche e Ferrari, só pode escolher um. Sim, eu vou, apesar da origem italiana, né, familiar, gosto muito de Ferrari, mas eu vou de Porsche. Eu acho que aquela lógica dos alemães de ser meio sistemático, né, é uma coisa bacana. Principalmente pra gente que gosta de mecânica, tecnicidade, né? Os alemães, nesse ponto, eles são bem objetivos, né? Sim. Apesar da paixão de Alfa Romeo e de Ferrari e tal, que eu adoro também, mas eu ficaria com Porsche nesse caso. Então, e agora, entre Fusca e Kombi? Kombi, para quem não sabe, é o pão de forma, como nós cá em Portugal chamamos. Sim. Eu gosto de Fusca. Eu acho que é um carro mais... Outra proposta, né? Claro, mas eu acho o Fusca uma simpatia, né? Lembro quando eu tinha o meu Fusca, passava criança pequena e apontava, né? Porque hoje em dia não tem mais carro assim tão redondos, né?
sim, A criança olhava, né, aquele carro meio curiosa, assim, né? Que carro é esse, né? E tal. Então, Fusca, sem dúvida. Isto já falámos no início, mas manual ou automático? Putz, essa é uma pergunta curiosa. Pra falar a verdade, para andar aqui em São Paulo todo dia no trânsito, eu fico com um carro automático, né? Mas pro fim de semana, um carro manual é que para andar aqui, no trânsito daqui de São Paulo, eu vou te falar, quem é de São Paulo, se tiver alguém aí, o trânsito aqui é bravo, viu? Realmente é cansativo para ter manual para usar todo dia, né? Ok. Apesar de eu adorar, mas Então escolhias o automático, não é? nesse caso, para uso diário, automático. Automático. Sim. Olha, e entre tração traseira e dianteira? Eu acho que a tração traseira ela acaba te dando um equilíbrio diferenciado, né? Eu acho interessante isso, porque apesar da tração traseira, ela também tem um fato que ela, de certa forma, tem um ditado que, não sei se no Portugal tem, que o pessoal fala que tração traseira é que nem gaita, só toca quem sabe, né? Sim. Mas a tração traseira, ela tem um ponto traiçoeiro também, né? Às vezes pessoas experientes podem se perder, eventualmente, né? Com a tração traseira, ela também é perigosa, tem que dirigir com cuidado, com atenção. Mas eu gosto da tração traseira porque acho que ela tem uma certa sensação diferente guiando, né? Enfim. É verdade, é verdade. Olha, o que é que tu achas o que é que faz um carro deixar de ser só um objeto e passar a ser algo de culto? Eu acho que é uma questão histórica, claro. Quando a gente analisa carro clássico, até em questão de valorização mesmo, dá para falar, putz, um carro ele acabou ficando valorizado porque ele teve uma produção pequena, uma produção limitada, ou foi uma série especial, ou foi um carro muito caro. A gente, sei lá, Ferrari F40. Pois. Um negócio absurdo, né? Já nasceu colecionável, né? Exatamente. Já nasceu assim. Por outro lado, falaram até do Gol GTI e o Golf GTI. Aqui a gente teve o Gol GTI, né? Que era um carro muito legal também que marcou época no Brasil. Aí na Europa o Golf GTI. Aqui tivemos o Golf GTI, mas só na terceira geração, né? O que tem o culto maior, diria eu, que se calhar o MK1, o primeiro de todos. Sim, o primeiro Golf GTI aí do 74 é um negócio absurdo, né? É um carrinho legal, né? O primeiro Gol aqui lembra muito o Golf GTI da primeira geração, né? Ok. E aqui a gente teve o Gol GT, que é um carrinho pequeno também, né? O primeiro esportivo do Gol, que é um carro bacana, muito legal também. Mas eu acho que assim, para ser clássico, muito tem isso, né? Eu acho que assim, tem duas vertentes. Para o carro ser muito valorizado no mercado, é aquilo lá. É um BMW M3 ou é um Renault 5 Turbo. Essas coisas que mundialmente geraram alguma atenção. Ou o carro é muito luxuoso, que nem Cadillac, enfim, aquela coisa toda. Por outro lado, eu acho que também existe aquele carro que tem um valor pessoal, porque tem uma lembrança. Como, exatamente, por exemplo, minha mãe teve um Uno aqui em 86, um Uno CS, que era uma versão que tinha umas coisas a mais, né, tal, de equipamentos e tal. É um carro que, assim, eu gosto muito. Eu teria um por conta da minha mãe, de lembrança dela, né? Claro. Mas exatamente. Ele não é um carro que, não é baita de um carro clássico. Não é. Mas, né? Então eu acho que a questão pessoal, muitas vezes, ela entra, né? Entra nessa... O pai teve aquela coisa toda, né? Mas, lógico, falando de mercado, mundialmente, claro que são aqueles carros com produção limitada. Claro. Enfim, sonho de consumo de todo mundo, né? Enfim, acaba marcando. Olha, e agora aqui como pergunta final. Se hoje tivesse que comprar um carro, para que fosse o carro até aos teus últimos dias de vida, qual era o carro que compravas? Essa pergunta é curiosa também, porque, assim, eu já penso em muita coisa nesse sentido. Desde até de um SUV grande, que é um carro que eu gosto, aqueles SUVs grandes, tipo Toyota, assim, uma coisa, né? Sim. Que é aquele carro que você vai usar a vida inteira e... né, nunca mais vai vender. Eu acho que talvez fosse um carro desse tipo, meio utilitário, que desse para você viajar, mas se precisar ter alguma coisa... Okay. Eu gosto muito de picapes também, de caminhonetes, né? Mas eu acho que a picape ela acaba tendo umas limitações que o SUV grande, né? Não os pequenos e tal. Os grandes, né? Eu acho que são legais. O Humberto está a falar aqui que é um Toyota Bandeirante. O Bandeirante é um carro legal, mas os últimos é que são gostosos de guiar mesmo, né? Os Bandeirantes mais antigos, eles são importantes historicamente, né? Aqui no Brasil desbravaram o terreno, foram importantíssimos para serem usados até por órgãos de governo e tal, né? Para chegar em lugares que ninguém chegava, o Bandeirante chegava, né? Mas o Bandeirante, para dirigir, os últimos Bandeirantes que foram feitos, eles são bons de guiar, são carros legais já de guiar, né? Os primeiros, o câmbio, as marchas não são sincronizadas, né? É importante historicamente, mas não é aquele carro que te dá uma satisfação. É tipo Fordinho 29 e tal, né? Importantíssimo para a mobilidade, mas ele não te dá uma satisfação
para mim, eu quero dizer, né? Claro, exatamente. Tem pessoas que gostam muito, logicamente. Mas o Fordinho é importante historicamente, mas eu não teria um, porque eu já gravei com 2 e ele não te dá a satisfação de guiar, sabe? Aquela... Mas pronto, como o carro era para ti, tu é que tens que escolher, pronto. Não, é engraçado isso, é engraçado. Quero-te agradecer muito por esta nossa conversa. Fantástico. Por teres aceito aqui este meu desafio de falarmos aqui um bocadinho sobre este gosto de carros entre Portugal e Brasil. E tu, quando vieres a Portugal, é obrigatório encontrar-nos e fazeres uma review ao meu Panda. Não, sem dúvida. Eu acho que não faltará oportunidade. Eu até comentei com minha esposa, eu pretendo fazer uma viagem a Portugal, ainda não temos uma data, mas até para gravar umas matérias aí, tem o pessoal da Topos de Clássicos lá, e também vai ser um prazer gravar com o Panda, contar essa história incrível e conhecê-lo. Se vier ao Brasil também, avise aqui que a gente marca alguma coisa aqui. Claro que sim. Sem dúvida nenhuma vai ser uma grande satisfação. Muito obrigado. Todos aqui também que me acompanharam aqui também. Obrigado pela audiência. Pela audiência. Se quiserem também conhecer aqui a minha página, que é o roadpanda92 no Instagram, o meu site www.roadpanda92.com. Mais uma vez, obrigado. Um abraço para ti e à tua família e mais uma vez agradeço-te esta oportunidade de te conhecer e de falarmos aqui um bocadinho. Maravilha. Obrigado. Um abraço aí para todo mundo aí em Portugal também.